Fala aí, rapaziada. Então, acho que vocês estão reparando aqui que esse vídeo ele é muito longo. E sim, esse vídeo aqui é muito longo mesmo, ele deu um trabalho do caralho pra fazer, então eu peço que vocês assistem e, se possível, já compartilha aí, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no meu canal. A gente vai falar do documentário Quiet on Set, que basicamente dá um exposed nos bastidores da Nickelodeon. E vão por mim, tem muita coisa por trás aí das obras e shows e programas que você assistia quando você era menor. iCarly, Brilhante Vitória, o show da Amanda, não sei se vocês conhecem esse, daí é um pouco mais antigo, mas tudo isso está atrelado a Nickelodeon. É um vídeo que, já aviso, pode gerar gatilho em muita gente, a gente vai tratar de temas sensíveis aqui, eu não tô brincando, são diversos temas sensíveis, diversas pessoas afetadas e crimes odiondos que aconteceu com vários atrizes e atores da Nickelodeon. Galera, eu sei que o dia da mentira já passou, mas o papai aqui ainda tá no espírito. Para muitas pessoas, o dia da mentira pode ser visto como algo negativo. A mentira em si pode ser algo negativo para muita gente, mas ela também pode ser usada de uma forma boa, como por exemplo esse cara que fez. Esse cara aqui tentou mentir para ele mesmo para poder esconder a própria calvície. Mas eu tenho cabelo nas laterais, eu uso uma presilha aqui, ó. Isso não necessariamente é ruim, afinal a calvície é paia e afeta muito a autoestima do homem. Mas amigos, eu trago aqui a solução, eu trago aqui o remédio para você, mentiroso nato. A solução para você parar de mentir para si mesmo e parar de esconder a sua calvície é a Manual. Amigos, a calvície atinge cerca de 42 milhões de homens só aqui no Brasil. E infelizmente, muitos homens ainda têm que dar um jeitinho para esconder a calvície. Um amigo meu, por exemplo, ele usa um boné para poder esconder a calvície dele. Já eu quero que vocês façam o oposto, eu quero que vocês lutem contra a calvície. Com a Manual, você vai ter um tratamento com comprovação científica e completamente personalizado só para você, meu caro amigo. Sem falar que você vai poder fazer todo o processo do seu tratamento sem sair da sua casa. É isso mesmo, não tem fila, não tem nada do tipo, é tudo pelo virtual. Basta você entrar no site da Manual e responder um questionário. Fazendo isso, você já pode iniciar o seu tratamento, único e completamente personalizado para você, meu lindo. Inclusive, você vai ter um canal aberto para poder tirar suas dúvidas médicas a hora que você quiser e sem custo adicional. E se você ainda acha que eu estou mentindo, olha esses resultados antes e depois da Manual. Para de mentir para você mesmo, João. E mostra para todo mundo aí que você nunca mais vai precisar disfarçar sua calvície. E usando o meu cupom PUTONESANALISA, você ganha 40% de desconto no seu primeiro pedido. É por tempo limitado, viu? Então aproveite. E vale lembrar também que o frete é completamente gratuito. Obrigado, Manual, por patrocinar esse vídeo aqui. E não se esqueçam de clicar no link da descrição ou do comentário fixado. Manual, obrigado. Voltando, nós abordaremos todos os 4 episódios do Quiet on Set e a cronologia dos eventos vai ser a mesma do documentário. Eu não vou fazer um recap, mas eu vou narrar tudo e contar tudo que tem naquele documentário que eu achei relevante. Óbvio que para você ter um entendimento melhor da sequência das coisas que tem no documentário, você teria que assistir o próprio documentário. E logo menos ele tá chegando no Brasil. Eu consegui assistir porque eu tenho um primo que é gringo e aí eu fui lá nos Estados Unidos e assisti lá com ele lá. O documentário começa mostrando cenas da antiga Nickelodeon, a saudosa que fez a infância de várias pessoas. Eles trabalham bastante naquela ideia de que tudo era mais simples, as coisas eram mais palpáveis, digamos assim. Não tinha tanto o advento da internet, não tinha toda essa informação e comunicação que chegava na galera de forma quase instantânea. Querendo ou não, eram tempos mais simples. A cabeça das pessoas também era até mais simples naquela época, digamos assim. Naquela época a gente tinha Disney, a gente tinha Nickelodeon, muito diferente do que é o entretenimento hoje em dia. Hoje a gente tem Netflix, a gente tem a Max e diversos outros streamings por aí. O entretenimento que você assiste, ele mudou. Mas naquela época, o que reinava não era streaming, era a televisão. Logo no início do documentário, eles introduzem algo que eu particularmente conheço bastante, porque eu já assisti alguns, que é o Kids Choice Awards. E lá tem uma pessoa que vai aparecer bastante aqui nesse vídeo, que é o Dan Schneider. Para muitos, o menino de ouro da Nickelodeon. Criou vários e vários shows que consagraram a Nickelodeon
para sempre e eternizaram a infância de várias crianças e adolescentes ao decorrer dos anos aí. Dan Schneider, ele é e foi a mina de ouro da Nickelodeon por muitos e muitos anos. É uma pena que nem todo grande criador, principalmente um cara que criou tantos shows, vai ser uma boa pessoa, muito pelo contrário. Esse cara, Dan Schneider, ele é um dos grandes responsáveis por tornar a Nickelodeon ser o que ela foi um dia. Hoje em dia, convenhamos, ela não é tipo, meu Deus, como é relevante. Não, pô. Ela tá aí, pá, mas não é nem perto do sucesso que a Nickelodeon fez um dia. Vários dos programas que ele fez tá passando na sua tela agora. E é muita coisa que ele fez. Os maiores sucessos da Nickelodeon estão na mão desse cara. Ele, inclusive, impulsionou a carreira de várias celebridades que hoje em dia estão aí consagradas, como por exemplo a Ariana Grande. A Ariana Grande começou trampando com o Dan Schneider, filho. E hoje em dia ela é o quê? Uma ultra estrela pop aí, tá aí na boca da galera. Não se esqueça do nome Dan Schneider. Ele vai ser muito falado aqui. Antes de começarmos de fato, vamos falar sobre a hashtag MeToo, que vai aparecer mais lá na frente no vídeo, mas é bom já introduzirem vocês a ela. O movimento MeToo ganhou força em 2017, quando a atriz Alyssa Milano, ela publicou no Twitter dela que qualquer pessoa que tinha sofrido algum tipo de abuso sexual, um tipo de violência no meio do trabalho, do entretenimento, usasse a hashtag MeToo. E com isso ela criou um movimento inteiro, no qual centenas de atrizes e atores denunciaram várias fitas que elas passaram. Fitas essas como, por exemplo, agressão sexual, importunação, tudo isso na saudosa Hollywood. Não é de hoje que a gente sabe que a Hollywood ela é suja, sempre foi. Mas essas coisas de compreensão, no sentido de que, pô, tal forma da pessoa agir é paia, isso é um abuso, só foi ganhar força, mano, convenhamos que recentemente, tá ligado? As pessoas começaram a reconhecer o que é zoado, o que não é zoado. Muitas coisas no passado, infelizmente, era tratado como frescura ou simplesmente fazia parte do jogo, fazia parte do meio ali, do entretenimento. Muitas pessoas se calavam, tá ligado? No passado. Hoje em dia muita gente se cala, mas convenhamos que é muito mais comum você denunciar uma situação de violência hoje em dia. Esse Me Too foi diretamente responsável pela queda do velho Dan Schneider. Esse movimento vai atrapalhar bastante a vida dele. Infelizmente, depois de muitos anos. Mas pelo menos uma hora as consequências chegaram pra ele, mas se você quer saber, você vai ter que ficar até o final. Vamos falar um pouco do Dan Schneider, porque isso foi notado hoje em dia. A gente vai entrar na história dele e tal, até chegar onde chegou. Para começar, com o advento da internet, as pessoas, quando foram reviver os programas do Dan Schneider, começaram a notar certa sexualização e fetichismo. O problema disso é que os programas dele era infantil. E é como eu falei, como a internet veio aí, a galera começou a se sentir mais à vontade pra falar o quão bizarro era o Dan Schneider. Certamente a internet deu voz pra muita gente que antigamente se calaria. A primeira coisa que as pessoas começaram a notar nos programas e nos shows do Dan é que tinham muitas cenas nos shows do Dan que eram de duplo sentido, tá ligado? Como por exemplo nessa cena aí onde vocês podem notar que é jogada uma espécie de gosma na cara da Jamie Lynn. Detalhe, nessa época ela tinha apenas 13 anos. E sim, isso tava lá na série pra todo mundo ver. Não existe outra interpretação pra essa cena do que essa, tá ligado? Isso é um cum shot, é assim que se fala, cum shot, uma coisa assim, que é pra simular, sabe, um cara espirrando assim na face da mina, tá ligado? Não tem outra explicação a não ser essa. Outro exemplo é se a gente pegar um vídeo antigo da Ariana Grande fazendo piada sobre batatas. É assustador. As cenas são esquisitíssimas. Tem cena da Ariana meio que jogando água nela mesma, assim, de ponta cabeça. E tem a cena que ela faz a piada com a batata, ela pega a batata assim na frente dela, tá ligado? É ultra sexualizado. Ultra, tá ligado? Eu nem sei se eu posso mostrar aqui no YouTube por conta de copyright. Se não puder mostrar, pelo menos print eu vou estar mostrando aí pra vocês. É uma coisa, tipo, bizarra. E detalhe, isso era recorrente nos programas do Dan. Não era como se isso fosse, tipo, uma piada ou outra, tá ligado? Não, mano, era direto. A parte do fetichismo era o claro fetiche que o Dan tinha em pés. A gente tá falando de várias e várias cenas envolvendo pés. Onde tava ali cenas esquisitas envolvendo pés dos atores e atrizes. E assim, por quê? Tipo, isso nem é engraçado, tá ligado? E por que tantas cenas assim envolvendo
pés. Mano, pra um bom entendedor, meia palavra basta, tá ligado? Não tem essa de, não, supostamente nada. Esse gringo, ele curte um pé. Se ele visse o pack da Sassá, então, de pé, nossa, acho que ele ia ficar maluquinho. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que o Dan Schneider prejudicou, a quantidade de pessoas que esse cara afetou a mente. São diversos casos envolvendo a galera da Nickelodeon, a galera que trabalhava lá. Não só o Dan Schneider, tá ligado? Mas muita gente que tava dentro da Nickelodeon acabou com vidas. Hoje em dia, se você pegar pra ver algumas celebridades que estavam lá na época trabalhando na Nickelodeon, muitas delas ficaram na merda, ficaram fodidas, com o psicológico abalado, buscaram refúgio em drogas e álcool. Tudo isso vem de traumas e mais traumas causados dentro daquele lugar. E isso é impossível negar, isso é verdade. Acho que a própria Nickelodeon sabe disso e espero também que hoje em dia a Nickelodeon esteja trabalhando para deixar os seus atores e atrizes trabalhar de forma mais confortável e saudável, porque uns aninhos atrás a gente sabe que não foi bem assim. No documentário a gente tem diversas pessoas relatando um ambiente tóxico que era dentro da Nick. E era muito prejudicial para qualquer pessoa os bastidores da Nickelodeon, principalmente para quem trabalhava lá. A gente tem vários relatos envolvendo o próprio Dan Schneider. Porém, o dia chegou, os anos foram se passando e todas essas histórias que envolvem os bastidores da Nickelodeon foram expostos. A justiça tarda, mas não falha. Hoje a conta chegou. Bem-vindos, amigos, ao Quiet on Set, o exposed que vai destruir a sua infância. Quando você sabe das informações que tem nesse documentário, você não consegue assistir mais os programas da Nickelodeon com os mesmos olhos. Episódio 1. Nesse episódio, o documentário ele faz questão de contar a história do Dan Schneider. Mas sinceramente, eu tô cagando pra história do Dan Schneider. Ele é um verme e vermes são esquecidos. Mas o Dan, ele causou tanta dor nas pessoas que ele tá mais pra um parasita. Porque algumas memórias, por mais que vocês queiram esquecê-las, elas deixam cicatrizes. E nem toda ferida se fecha até se tornar uma cicatriz. E mesmo que vire uma cicatriz, sempre vai ter a marca ali. E para muitas pessoas, o que eles passaram nos bastidores da Nickelodeon vai estar tudo aqui, ó. Esse merda, ele teve uma carreira inegavelmente de muito sucesso, onde ele se tornou muito poderoso. E o que acontece quando um bosta tem muito poder nas mãos? Dá merda, né? A gente tá falando do cara que começou como ator, virou escritor e depois se tornou um dos pica larga da Nickelodeon. E esse mano, ele foi fazendo sucesso rápido, principalmente porque ele foi ajudando a construir vários shows. Por exemplo, tinha um tipo de show dele que era várias sketches de humor, tipo Porta dos Fundos. Era um show com sketches de humor, só que pra criança. Ele se destacou muito rápido. Muito. Em um determinado momento do documentário, eles mostram um cara chamado Leon Fryson. Esse cara, na época do Dan Schneider, ele interpretou um personagem chamado Nose Boy, que é basicamente garoto nariz. E se vocês repararem na fantasia desse moleque, Nose Boy, do lado dele aqui, ele tinha algo que era pra ser o nariz, mas o nariz parecia muito um pinto. Sim, é exatamente isso aí que você tá pensando. Inclusive, o poder desse moleque era soltar uma gosma na cara dos outros. Eu não tô zoando, é sério. É bizarro. É exatamente isso que você tá pensando. É uma piada sobre espirrar ou você sabe o que na cara dos outros, só que pra galera mais nova, bem mais nova. O humor, ele tem pra todo mundo. Só que o humor, ele precisa de contexto, ele precisa de ambiente, ele precisa de idade. Certos tipos de humor não são apropriados pra uma determinada idade, tá ligado? Não é assim que funciona. E é até esquisito se você faz esse tipo de humor pra um público infantil. Tipo, não faz sentido, tá ligado? Porque é errado de diferentes níveis. Naquela época, você acha que o menino que fez o Nose Boy, o Leon, sabia que aquele tipo de piada que ele tava fazendo era inapropriada pra idade dele? Não. Muitas coisas que os caras passavam quando eles eram mais novos, eles só foram entender quando eles cresceram. Então, tipo, vários atores e atrizes, ao decorrer do documentário, eles vão relembrar aqueles momentos que eles viveram ali, e muitos deles relatam, inclusive, que eles olham aquela cena hoje em dia, cenas bizarras e sexualizadas que o Dan fazia, e pensam, mano, isso aqui é muito esquisito, velho. Que porra é essa? Porque quando você cresce, você entende, tá ligado? Você entende a problemática das coisas. Só que certas crianças que trabalhavam com o Dan, eles notavam um certo estranhamento ali naquelas cenas.
aquelas paradas esquisitas, entendeu? Só que pra criança naquela época, pra criança que tava trabalhando na Nickelodeon, eles pensavam, pô, eu vou fazer a cena mesmo assim, por mais que seja esquisito, porque, pô, esse aqui é meu sonho e eu preciso realizar ele. Então eles iam lá e só faziam as cenas que o Dan pediam pra ter a tão conquistada carreira de sucesso. E é o que eu falei, muitas crianças só vão notar a problemática das coisas depois que cresce. O documentário também vai falar de uma menina chamada Katrina Johnson, que trabalhou na Nick dos 10 aos 16 anos. E ela relata que o Dan era o tipo de pessoa que, naquela época ali pra ela, era uma pessoa legal. Ele escutava as ideias dela e ele aparentava ter um bom relacionamento, pelo menos com ela. Porém, teve um dia que isso gerou um certo problema pra Nick, tá ligado? Não o relacionamento dos dois, a Katrina em si. Ela gerou um problema. Um dia, a Katrina recebeu uma ligação dos executivos da Nickelodeon. Executivos ou produtores, eu não me recordo ao certo. Acho que foi produtores que ligou pra ela. E eles falaram algo como: Katrina, você tá ficando muito gorda. Nós já temos uma gorda. Ela não pode ser a gorda. É bizarro que até hoje existe um padrão de beleza no meio do entretenimento. E sinceramente eu acho que sempre vai existir. Tipo, não tem como barrar esse tipo de coisa. O padrão ele tá aí, ele vai existir, não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Olha que a solução que eu vejo é a gente incluir cada vez mais pessoas com diferentes tipos de padrões, digamos assim. Pessoas dentro, fora do padrão, tanto faz. Tem espaço pra todo mundo. Esse pensamento aí que a menina deveria ser como os produtores queriam é atrasado. Não é assim que funciona mais. Porém, depende também. Tipo, imagino que pra recrutar pessoas assim pra fazer um elenco e tal, você tem a descrição de como deve ser o seu personagem, tá ligado? E quando a Katrina começou a chegar na puberdade, aí os produtores ficou maluco. Porque na puberdade, ela já parecia uma mulher. E isso incomodou muito eles, porque ela já não era mais uma menininha, tá ligado? E isso pros produtores aparentemente era um problema. Então, de repente, um dia eles apareceram com uma versão mais nova da Katrina, Amanda Bynes, que foi um dos grandes rostos aí da Nick por muito tempo. Essa menina, o que ela se fudeu não tá escrito não, viu? Ela ficou zoada das ideias, mano, depois que ela passou na Nick. A Amanda, ela se destacou muito rápido na Nickelodeon. O Dan olhou pra ela e sabia que ela ia ser um sucesso, sabia que ela era uma estrela em ascensão. Tem uma coisa na relação do Dan e da Amanda que fica meio que aberto no documentário, que, tipo, é esquisito, mas não é como se fosse uma prova. Mas há relatos de que, do nada, a Amanda e o Dan meio que sumiam, só desaparecia, tá ligado? E isso aparentemente era recorrente. Aí quando eles voltavam, eles falavam, ah, não, a gente tava vendo ideias e tal. O documentário aqui, ele abre margem pra algumas interpretações. E de acordo com as minhas pesquisas, isso vai casar com algumas coisas que eu descobri mais lá na frente. Quando a Amanda chegou, é quase como se ela fosse a nova favorita. Então a Katrina, de certa forma, se sentiu intimidada. Ela ficou tipo, já que a nova está aqui, eu já não tenho mais importância. Não à toa que aparentemente ela saiu mesmo da Nickelodeon e foi fazer uma faculdade. A Amanda começou cedo nesse meio. A gente tá falando de 10 anos de idade, a mina já tava lá apresentando shows e tal, stand-ups. 10 aninhos de idade, pai. Isso pode ser muito perigoso, mano, você começar logo nesse meio cedinho, assim. A Amanda, como ela se destacou muito rápido, ela ganhou o show próprio, que é o show da Amanda, onde tinha várias coisas no programa dela, várias sketches de humor, esse tipo de coisa. Então, antes da gente continuar falando da Amanda, a gente vai retornar a falar dela mais pra frente. A gente vai adentrar e vai falar de pessoas que trabalharam dentro do show da Amanda junto com Dan Schneider. A gente tem duas escritoras aqui que trabalharam no show da Amanda, Christy Stratton e Jenny Kilgan. Naquela época, não existia muitas vagas para as mulheres nesse meio, tá ligado? Principalmente no meio da comédia. E se eu falar pra vocês, quando elas receberam a proposta para trabalhar no show da Amanda, as duas iam ter que dividir o mesmo salário. Ou seja, era um salário para duas pessoas. É, mano, bizarro demais. E obviamente, como elas relatam, isso não acontecia com os homens da Nickelodeon. Ou seja, elas estão deixando claro aqui uma situação onde era tipo um machismo muito descarado. Mesmo com essa oferta absurda, as meninas acertaram, porque tipo, naquela época trabalhar com comédia, principalmente na Nickelodeon e tal, era uma grande oportunidade, e elas enxergaram dessa forma. Então meio que as duas aceitaram, pensando que seria uma boa oportunidade. A Christy descreveu que trabalhar com Dan Schneider era quase como um relacionamento. Nesse mesmo período, a Jenny relata que o Dan criou um personagem para Amanda chamado Penelope Tent. E esse nome, Penelope Tent, tinha um segredo. E o Dan, de acordo com elas, chegou até a falar isso
pô, esse nome tem um segredo, mas vamos deixar em off aqui, tá ligado? E sabe qual era o segredo no nome da Penélope Tench? Muito simples. O sobrenome Tench, na verdade, é uma região específica que fica entre ou é exatamente isso aí. Sim, mano, é sério. É isso que Tench significa. É uma região específica, assim, meio que no meio, até onde eu vi. Ou seja, é uma piada sobre genitália no nome de uma menina em um programa infantil. Legal. E assim, não é como se as pessoas dentro da Nick não notaram esse nome, não notaram que era esquisito desse nome pra uma personagem em um programa infantil. Só que quando foram questionar o Dan sobre isso, ele ficou tipo, ah não, nada a ver, mano, esse nome aí é normal. Aí os caras só ficou tipo, então tá bom então. Isso, meus amigos, isso é poder, tá ligado? Isso é poder. Você tá vendo ali que o nome é claramente uma piada com genitália, o cara vai falar não e você automaticamente vai acreditar. Não é que as pessoas acreditavam, elas fingiam acreditar, porque o Dan era muito poderoso. Quando você é uma fonte de renda tão grande assim pra uma empresa multimilionária, elas têm a tendência a passar pano pra qualquer merda que você for fazer. Jenny relata que ela e Christie passaram por várias coisas bem desconfortáveis. Como, por exemplo, uma situação onde relatam ali basicamente que o Dan aparentemente estava vendo no computador, e aí ele chega na mina e fala, pô, me faz uma massagem aqui, tá ligado? Enquanto ele assiste ele. E ele inclusive fazia um certo tipo de chantagem, por exemplo, pô, faz isso daí que eu tô pedindo, que eu boto uma das suas ideias no show. E aí você pode até se perguntar, por que ninguém fazia nada contra o Dan? Simples, se você fizesse, você ia ser demitido. E você pode até achar besteira, mas naquela época um emprego daqueles soava para essas pessoas como uma oportunidade muito grande. Então elas meio que engoliam a seco essa situação. Um dos piores momentos que vai sendo relatado no documentário aconteceu com a Christie, onde ela tava falando sobre o ensino médio dela com os outros escritores. Aí o Dan falou assim, mano, sabe o que seria muito engraçado? Se você se inclinasse fingindo que você tá ligado? Tipo, no meio de todo mundo, assim. No início ela meio que negou, só que fizeram tanta pressão pra ela que ela acabou fazendo, tá ligado? Tipo, contando a história, fingindo que tava, tá ligado? Tipo, bizarro. Comportamento, tipo, ultra assim, eu não sei descrever o que é isso. Inclusive, no documentário é bem desconfortável pra ela relembrar essa situação, tá ligado? O que é, tipo, porque é uma situação, porra, é humilhante, tá ligado? E sem falar que é bizarro alguém te pedir pra te fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Pra você fazer esse tipo de coisa. E elas relatam como se o Dan fosse o dono do tempo delas, tá ligado? Inclusive, tipo, até fora do trabalho. Não à toa que no meio de uma das temporadas lá que eles estavam trabalhando, em um dos shows lá, a Christie foi fazer uma coisa pessoal, sabe? Sair com os amigos, receber uma galera em casa, ir num show, mano, coisa pessoal ali no tempo de folga dela. E por conta disso, por conta dela tá aproveitando o momento de lazer, ela foi demitida pelo Dan. E isso não sendo o suficiente, o Dan ainda chegou na Jenny e falou algo como, olha, nós renova seu contrato para mais uma temporada, mas aí você vai ter que trabalhar por 11 semanas de graça. 11 semanas de graça. Tem Schneider aí, um dos criadores que fez a infância de vocês felizes. De acordo com o documentário, o Dan nega as acusações de Jenny e argumenta que não tinha controle sobre os salários. O cu dele que ele não tinha controle sobre os salários. Esse arrombado era muito poderoso. O cu dele que ele não tinha. Inclusive, a Jenny, mesmo nessa situação, ela, pelo que eu entendi aqui, ela ainda trabalhou, tá ligado, com o Dan. E ela disse que ela aguentou cerca de 4 dias trabalhando com o Dan nessa situação. Porque ela relata que teve um dia que o Dan chamou ela na sala dos escritores, onde tinha, tipo, vários escritores assim. Aí o Dan chegou e falou, pô, fala aí a sua ideia pro show e tal. Tipo assim, na frente de todo mundo, na frente de vários manos que trabalhavam também na série e tal. Quando ela começou a contar a ideia dela, o Dan do nada, sem contexto nenhum, chegou e falou, mano, não é você que trabalhava fazendo por telefone? E aí, tipo, a Jenny ficou desconfortável, obviamente, ela negou, e ali ela disse que ela foi destruída, tipo, ela foi destruída. Nesse dia, ela fala que foi papo de sair chorando da sala, tá ligado? Sair chorando. E assim, por conta disso, ela se demitiu. A Jenny processou o Dan Schneider por discriminação de gênero, hostilidade no ambiente de trabalho, essas coisas. Ela relata que isso daí teve um impacto significativo na carreira dela, tá ligado? Agora eu não sei se é por influência do Dan ou não, mas eu imagino que sim, porque o Dan era um tipo de pessoa que era muito poderosa, então ele tinha muitos contatos que poderiam atrapalhar a carreira da Jenny. Foi aberta uma investigação por conta, imagino que do processo. Só que assim, por mais que tinha aberto uma investigação, não deu em nada. Abriu o bagulho lá pra porra nenhuma, não deu em nada no final das contas. Porque o Dan Schneider ainda continuou trabalhando lá na Nickelodeon tranquilamente por vários anos. Tudo isso que eu acabei de relatar é apenas o primeiro episódio. Isso tudo aqui é o primeiro episódio. E acredita, amigos, isso aqui não é nada.
eu tô avisando, vai ter gatilho pra algumas pessoas. Se você tem gatilho, a sua chance de sair do vídeo é agora. Eu não tô zoando, mano. A gente tá falando de uns bagulho que é doideira, mano. Vale lembrar também que o relato que eu acabei de contar pra vocês dessas duas escritoras foi tudo dentro do show da Amanda. Episódio número 2. Jason. Esse episódio vai começar sobre uma pessoa chamada Jason. Antes, quero apresentar uma pessoa pra você. Eles se apresentam uma mulher chamada MJ, se eu não me engano. MJ é mãe de uma menina chamada Brandy. A mãe de Brandy descreve a filha dela como uma menina cheia de vida, uma menina com muita personalidade, uma garotinha que era completamente apaixonada pela Nickelodeon e pela Disney. Inclusive, essa menina ela era muito fã do show da Amanda. Ela foi contando que houve uma situação, porque assim, nos shows, às vezes, para contratar certos atores e atrizes mirins, tinha as audiências e tal, normal, como tem em todo o papel, seja para criança ou seja para adulto. Até onde eu entendi, a Brandy conseguiu, tá ligado, um papel dentro do show da Amanda, no qual ela era extremamente fã, onde ela fez uma cena dentro em uma das sketches ali do show da Amanda. Para Brandy, isso foi como um sonho realizado, afinal ela estava dentro do programa que ela mais amava. Ela era uma criança de 11 anos fazendo algo que toda criança gostaria de fazer. Ela estava quase realizando um sonho. Foi durante esse período que a mãe da Brandy conheceu um cara chamado Jason Randy. Ele era um assistente de produção. Ele aparentava ser uma pessoa divertida, uma pessoa bacana, que todo pai, toda criança ali que trabalhava na Nickelodeon na época poderia, em teoria, confiar. Infelizmente, a gente sabe como histórias assim começam e a gente sabe, infelizmente, como elas provavelmente vão terminar. Como assistente de produção, ele ajudava a guiar as crianças, tá ligado? Ao decorrer dos episódios e tal. Jason é relatado como uma pessoa que era carismática, que era simpática, e ele conseguiu se aproximar das famílias e das próprias crianças também. Dito isso, ele começou a trocar e-mails com a Brandy. No início, pareciam ser apenas e-mails inocentes. Até que um dia, a mãe da Brandy notou uma coisa muito esquisita. A filha dela tava esquisita. E aí a mãe da Brandy foi perguntar pra ela, e aí, o que tá acontecendo? E aí a Brandy vai e responde: eu recebi um e-mail do Jason, onde tinha uma foto dele nu, e tinha um e-mail escrito que ele tinha mandado a foto para saber que ele estava pensando nela. Pois é, nesse nível, nojento, asqueroso, eu sei. E eu avisei que a situação só ia piorar. O Jason, ele era muito presente nos shows. Ele participava ativamente com as crianças quando era para fazer os shows e as séries ali, as cenas. Ou seja, ele era um perigo constante dentro ali da Nickelodeon. E ninguém, nem ao menos, desconfiava. Brandy saiu da vida do entretenimento e nunca mais voltou. Ou seja, o sonho daquela criança acabou ali. Ela nunca mais sequer retornou para fazer uma série, um show, o que seja. Foi aberta uma investigação sobre o Jason e seu comportamento inapropriado envolvendo crianças. Em 2013, a polícia achou na casa dele uma enorme quantia de... A gente tá falando de mais de 10 mil imagens de crianças. Ele tinha pastas com o nome de várias meninas. E um desses nomes, em uma dessas pastas, era de Brandy. E em sua casa também foi encontrado um diário, onde lá ele escrevia os pensamentos sujos e nojentos que esse verme aqui tinha. Eu prefiro nem expor os pensamentos que ele tinha, mas vocês devem imaginar que tipo de pensamento esse cara teria. Brandy foi condenado a 6 anos de prisão. Em 2019, após a sua libertação, ele se mudou para a Carolina do Norte. Então, em 2014, cerca de 10 anos depois, Randy, de 40 anos, foi levado sob custódia na Carolina do Norte. Ele foi preso sobre as acusações de violação do registro e 3 acusações de atentado ao pudor com uma criança. Randy atualmente está preso, tá ligado? Tá preso, tá encarcerado. E a sua data de libertação é 28 de agosto de 2038. Espero que esse cara nunca saia de lá, pelo menos respirando. Nenhum tipo de pedido de desculpa teve por parte dos produtores executivos. Essa situação foi empurrada para debaixo do tapete e, pasmem, cerca de 4 meses depois, outro cara que trabalhava na Nickelodeon foi preso pelo exato mesmo motivo. Mas a gente vai falar desse cara um pouco mais pra frente. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho da Amanda e do Dan Schneider agora. A Amanda aparentemente tinha um relacionamento estranhamente próximo com o Dan. Inclusive, era dito que ela fazia massagens nele e tal. Inclusive, essa é uma pira que ele tinha. Tipo, ele pedia para as pessoas fazerem massagem nele. Inclusive, tem uma interação que
cara, é muito esquisito, tipo, tá a Amanda e o Dan numa hidromassagem, e aí, tipo, ele fala, pô, sim, a gente tá na hidromassagem aqui porque eu quis que a gente estivesse aqui, porque ele era o diretor da porra toda, então, tipo, ele fez uma cena com uma mina muito, muito, muito mais nova que ele, dentro de uma hidromassagem, porque sim. Inclusive, o Dan, ele se aproximou muito da Amanda. Teve momentos onde a Amanda, ela brigou, teve uns desentendimentos ali com os pais dela. E aí, quando isso aconteceu, ela foi pedir ajuda pro Dan. E aí, qual que foi a incrível ideia que esse filho da puta teve? Pô, se emancipa dos seus pais, que é basicamente você se separar dos seus pais, tá ligado? Aí você vai poder tomar as suas próprias decisões meio que como um adulto, mas sendo uma criança ao mesmo tempo. Só que isso iria permitir com que ela trabalhasse sem restrição de tempo, porque ela não ia ter mais o controle dos pais, então ela poderia trabalhar e gerar uma grana violenta pra Nickelodeon sem ter restrição de tempo. Então, na visão dos executivos da Nick, pô, isso seria até benéfico, não? Isso fez com que cada vez mais o Dan fosse entrando na vida da Amanda, tá ligado? Tipo, não é mistério. O documentário não esconde o fato de que ele e a Amanda se tornaram muito próximos. Dentro da Nick, o Dan, ele construiu um império. Ele transformou a Amanda numa estrela. Ela virou uma estrela, tá ligado? Ela era uma pessoa que tava no front da Nickelodeon junto com o Dan Schneider. O Dan, é igual eu falei, ele era a mina de ouro da Nick. Mas pra vocês terem uma noçãozinha sobre o Dan, antes da gente continuar, tem uma cena em um dos seriados que mostra no documentário, onde o Dan, ele faz meio que uma cena meio meta, tá ligado? Uma cena meio metalinguagem das ideias. Onde ali tem um elenco ali, né, das crianças que estavam trabalhando naquela cena ali, daquela série. E aí as crianças ligam pro Dan, tá ligado? As crianças ligam pro Dan lá, ele fala umas merdas lá. E depois disso, as crianças se referem literalmente ao Dan como Deus. Eu não tô zoando, elas se referem a ele literalmente como Deus. Isso, meus amigos, é controle, isso é poder. Esse é o cara que tava no front da Nickelodeon. Mas vamos falar de outras pessoas agora. Uma dessas pessoas é Giovanni Samuels. Ela participou de um seriado chamado All That. Eles também apresentam uma pessoa chamada Kyle Sullivan e ele participou do mesmo show que a Giovanni. Eles vão apresentar também outra pessoa que fez parte do elenco do All That, Brian Christopher Herne, o nome dele. Todos eles têm em comum um relato sobre trabalhar de forma excessiva, ou seja, trabalho assim, principalmente uma criança. O Kyle, ele vai relatar que eles, por exemplo, fizeram um esboço de que seria uma série, uma sketch, enfim, chamado Coffee and Sugar, que se tratava basicamente das crianças ficarem comendo açúcar e café, tá ligado? Tipo, tinha tipo umas mangueiras assim, os tubos, aí as crianças ficavam comendo isso, tipo, derramavam um montão assim e eles ficavam comendo, tipo, era essa a brisa do bagulho. E tipo assim, é nojento, tá ligado? Tipo, os moleques ficavam babando, ficava, porra, Dan Schneider, meus amigos, ele é um cara bizarro. O Brian relata para todos nós aqui no documentário que o Dan, ele parecia-se muito mais próximo de crianças brancas do que de crianças negras. E inclusive eles mostram a mãe do Brian contando para eles uma situação onde ele foi fazer uma cena e a cena era basicamente ele interpretar um personagem ali, um personagem infantil, como se ele estivesse vendendo droga, tá ligado? Como se ele estivesse, tipo, traficando e tal. E tipo, porra, o garoto negro tem que fazer a cena parecendo traficante. Tipo, sabe? Estereótipozão? Pois é. O Brian, inclusive, relata que ele estava interpretando um personagem que era basicamente um feto rapper, até onde eu entendi. E as roupas que ele usava ali pra interpretar o personagem que era um feto eram basicamente a cor da pele dele, tá ligado? E pasme, um cara que trabalhava dentro da Nick disse que a roupa do Brian deveria ser da cor de carvão. Isso fez com que o Brian começasse a chorar. Afinal, era uma criança sofrendo racismo. Pois é, foda, né? Tipo assim, o que eu vou falar agora não é meme. Teve uma situação onde o Brian passou manteiga de amendoim no corpo inteiro e depois vieram vários cachorros e começaram a lamber a manteiga de amendoim do corpo do Brian. Isso é algum tipo de situação bizarra que o Dan proporcionava pra essas pessoas, tipo, sabe? Porque, tipo, isso era desconfortável e dá pra você ver aqui no documentário, até pras próprias crianças, tipo, elas sabiam que aquilo dali era bizarro, era esquisito e não era engraçado. Só que Dan Schneider, meus amigos, quem que ia ficar contra o dito cujo, o homem, o poderoso? O documentário também apresenta pessoas que trabalhavam na produção ali dentro do set
com o Dan, tá ligado? E eles falam ali, essas pessoas que trabalhavam junto com o Dan, com a galera do elenco, e, enfim, das diversas séries aí, eles relatam que o ambiente de trabalho não era nem um pouco saudável. À medida que o Dan se tornava mais poderoso, pior ele ficava. Quando o Dan Schneider estava no ambiente, geral trancava o cu, geral ficava... Puta que pariu, chegou o cara. Lembra que eu disse que outra pessoa foi presa 4 meses depois que teve a situação lá com o Jason? Eu apresento a vocês Brian Peck, o Pickle Boy. E esse crime que ele cometeu marcou a vida de uma pessoa que fez a nossa infância. Mas antes da gente chegar lá, vamos contar um pouquinho sobre o Pickle Boy, o Brian Peck. Por algum caralho de motivo, esse filho da puta ficava aparecendo nos seriados, tá ligado? Do nada, com uma bandeja de picles, tipo, sem contexto nenhum. Tipo, ninguém achava essa merda engraçado. Só o Dan Schneider, que é doente também. Mas ele tava lá, o filho da puta aparecia lá com um bagulho de picles na mão e aí, boa. Tipo assim, é relatado que ninguém entendia o porquê que esse cara tava no show, por que ele aparecia com os picles na mão. O Brian, ele segue o mesmo modo de agir do Jason. Parecia um cara legal, parecia um cara que você pode confiar. Ele chamava, tipo, a galera pra colar na casa dele, sabe? Tipo, as crianças ali. Teve um evento que o Brian fez e chamou a garotada, que foi basicamente um churrasco na casa dele. Uma das crianças que foram lá, que hoje é um adulto e tá relatando aqui pra nós, chegou lá e viu a porra de um quadro. E era um quadro de um palhaço. E uma das crianças foi lá e perguntou pro Brian, que porra de quadro é esse? E o Brian ficou, tipo, ultra animado pra falar sobre o quadro. E aí, tipo, ele pegou o quadro e aí ele virou. Quando ele virou, no quadro tava escrito: para Brian, espero que goste da minha pintura. Muitas felicidades do seu amigo John Wayne JC. Sabe quem é John Wayne? É a porra de um serial killer. O cara tinha um autorretrato da porra de um serial killer. E detalhe, não só isso, como ele mantinha contato com o serial killer. Ele trocava cartas e os caralhos. O maluco era parceiro dele. Depois de um tempinho do programa, tá ligado? A galera foi chamada pra uma reunião, tá ligado? O pessoal trabalhava ali no programa, as crianças e tal. Aí chegou, tipo, se não me engano, foi o Dan que fez isso. Chegou e falou: ó, vaza da sala aqui os pais, agora eu vou só falar com as crianças. O que é bem esquisito. Aí os caras foi e falou: o Brian foi preso por 11 acusações. E essas acusações estão relacionadas a um ator mirim da Nickelodeon. E se eu não me engano, quem passou esse recado foi o Dan. Aparentemente, ele entrou, chegou e falou: então, é isso, né? Essa é a notícia aí. Bom, vida que segue, o show tem que continuar. Levantou e saiu da sala. Como se fosse o bagulho mais normal do mundo, tá ligado? Naquela época, inclusive mostra no documentário as pessoas surpresas quando foram reveladas quem é a pessoa que foi vítima. E anos depois, a gente descobriu quem foi essa pessoa. Se tratava de Drake Bell. Uma das pessoas que mais marcaram a infância de várias pessoas e várias. Astro da icônica sitcom Drake e Josh. Episódio 3. Quem não se lembra de Drake e Josh, né? Um dos grandes sucessos da Nickelodeon feito pelo Dan Schneider. Em janeiro de 2004 foi lançado Drake e Josh. Pouco tempo antes do show lançar, o Brian foi preso. Se eu não me engano, ele foi preso em meados de 2003. E é com essa introdução que a gente recebe no documentário Drake Bell, e ele tá lá pra contar a história dele. A história de como ele foi vítima de um monstro que passou pela Nickelodeon. Um cara que destruiu a vida do Drake de forma irreversível. O Drake nunca tinha contado essa história publicamente. Drake começou a atuar com 5 anos de idade. À medida que o Drake foi crescendo, ele foi conseguindo vários tipos de papéis comerciais, participações especiais. Assim, ele foi conseguindo cada vez mais espaço ali no meio do entretenimento. Inclusive, ele eventualmente conseguiu trabalhar no show da Amanda. Ele relata que era como viver um sonho, tá ligado? Ele tava fazendo algo que ele amava fazer. Ele conseguiu conhecer muita gente do meio, fazer vários amigos. E assim que a segunda temporada do show da Amanda começou, entrou um treinador de diálogo, tá ligado? Um cara chamado Brian Peck. Brian Peck, ele era um cara conhecidinho. Ele já tinha trabalhado, por exemplo, com o Leonardo DiCaprio. Pois é, mano, nesse nível. O Drake relata que ele se dava bem com o Brian. Inclusive, o Brian se dava bem com todo mundo. E em algum determinado momento, o Brian começou a ensinar o Drake, tá ligado? A ajudar ele com algumas coisas e tal. Dar aulas de atuação, sabe? E se eu não me engano, essas aulas eram
todas na casa do Brian. Os pais de Drake pensavam que tava tudo bem, afinal o cara era um maluco profissional, era um maluco conhecido, mano. O Drake inclusive disse que era muito divertido frequentar a casa do Brian. Ele dava festas, tá ligado? Direto o Brian dava festas e era tipo legal, parecia ser um ambiente seguro. Só que pelo comportamento do Brian, o pai do Drake começou a estranhar. Tipo, parecia que o Brian tocava até demais no Drake, sabe? Tipo, um comportamento meio esquisito. Inclusive, o pai do Drake chegou a falar com a produção do show sobre quão esquisito era esse comportamento, tá ligado? Do Brian. Ele chegou e falou, mano, eu não tenho um bom pressentimento sobre esse cara. E a resposta que o pai do Drake recebeu naquela época foi, talvez você não saiba, mas Brian é gay. Talvez você esteja sendo homofóbico e não sabe. O cara estava tendo um pressentimento ruim sobre um cara e a resposta que ele teve é, mano, eu acho que você é homofóbico. Infelizmente, o pressentimento dele estava certo. O Brian começou a entrar na vida do Drake muito mais do que apenas no profissional. Por exemplo, o Drake, ele tinha uma banda e às vezes ele fazia show tipo em San Diego, assim, das ideias. Mano, o Brian aparecia lá pra ir ver o show do cara. O show poderia ser na puta que pariu. O Brian dava um jeito de aparecer lá só pra ver o show do Drake. Não importava o lugar, o Brian tava lá na cola do Drake. Naquela época, o Drake não necessariamente via maldade nisso, mas hoje em dia, ele entende o quão aquele comportamento era o comportamento de um predador, tá ligado? O quão aquilo que o Brian fazia era meio que calculado pra ter o que ele queria. No aniversário de 15 anos do Drake, o Brian sugeriu que eles fizessem uma festa na casa dele. O pai do Drake, já notando esse comportamento estranho do Brian, ele começou a, tipo, meio que barrar, sabe? O Brian. O pai do Drake, sendo um bom pai como ele tava sendo, ele começou a notar todos esses comportamentos, essas red flags, e começou a meio que ficar vigiando o filho dele, justamente com medo do que o Brian Peck poderia fazer. E aí o Brian, notando isso, começou a colocar coisas na mente do Drake. Falar, tipo, pô, seu pai só quer o seu dinheiro, ninguém no set gosta dele, o seu pai é um problema, tá ligado? Ele colocando cada vez mais na mente do moleque que a pessoa que na verdade queria defender ele era o problema. Predadores assim fazem isso pra afastar a única pessoa que poderia ser um empecilho pra ter o que ele quer ali, tá ligado? Infelizmente, Drake era um moleque novo, tinha acabado de fazer 15 anos, ele foi acreditando nas mentiras do Brian. Isso abalou o relacionamento do Drake e do pai dele. Depois de conseguir fazer a cabeça do Drake, ele começou a fazer a cabeça da mãe do Drake. O pai do Drake que era o empresário do Drake, tá ligado? E aí um dia a mãe do Drake ligou pro pai dele e falou, o Drake não quer mais que você seja o empresário dele. Tudo isso sob influência do Brian. E o pai do Drake simplesmente aceitou essa situação. Mesmo que ele tenha ficado machucado com isso, ele ficou, pô, se é isso que meu filho quer, então tá bom. Isso machucou muito o pai do Drake, obviamente, porque ele só queria o bem do filho dele. E o pai do Drake avisou pra mãe dele que, pelo que eu entendi, ela seria meio que a nova empresária do Drake. E o pai do Drake chegou e falou assim, nunca deixe o Drake sozinho com o Brian Peck. O afastamento do pai do Drake foi uma oportunidade para que o Brian se aproximasse cada vez mais do Drake. É relatado que a mãe do Drake não gostava de dirigir, então quem levava o Drake pros testes era o Brian, sabe? Os testes para poder fazer bagulho de atuação e tal. E isso fazia com que várias vezes o Drake precisava dormir na casa do Brian. Até que um dia o Drake estava no sofá do Brian, né? Igual ele sempre dormia lá no sofá. Quando de repente ele acordou e se deparou com o Brian agredindo ele. O Drake ficou em um estado de choque, ele não sabia como reagir àquela situação. Como ele não sabia muito o que fazer, como reagir, ele guardou essa situação dentro dele, ele guardou pra ele mesmo. E devido à situação, às circunstâncias, o Drake ele acabou voltando mais vezes na casa do Brian. E ele relata que isso foi ficando cada vez pior, pior e pior. Os abusos sofrendo só foi piorando com o tempo, basicamente. Pelo fato do Drake não saber como reagir àquele tipo de situação, o Brian notou isso, tá ligado? Notou isso e se aproveitou disso. O Drake ele relata que o abuso que sofreu foi extremamente brutal, de diversas formas. No documentário, quando ele vai falar dessa parte, ele nem ao menos sabe como descrever isso ao certo. Não foi uma vez, mano, foram várias vezes. E o Drake diz que ele lembra de cada vez que ele sofreu aquilo na mão do Brian. O Drake, ele arrumou uma namorada, tá ligado? E ele passou muito tempo na casa da namorada dele, porque lá ele se sentia seguro. E ele até chega a relatar uma situação onde a mãe da namorada dele chega a notar uma coisa muito estranha. Houve um dia, numa noite, onde o Drake tava lá na casa da namorada dele, e aí o Brian Peck começa a ligar. Começa a ligar, e não para de ligar. Até que eles vão lá, atende, o Brian vai e fala, pô, nós vai na Disneylândia hoje e tal. Aí o Drake, obviamente, não queria ir, porque
né? Preciso explicar o porquê. E aí isso deixou o Brian, tipo, irritado, chateado. E aí o Drake pegou e desligou. Aí depois disso, o Brian voltou a ligar de novo. O Brian, inclusive, ligava pro número da casa da namorada do Drake. E aí, tipo, notando isso, a mãe da namorada dele achou isso esquisito. Porque nenhum adulto faz isso com um adolescente, tá ligado? Tipo, de forma tão desesperada, assim, sabe? É esquisito, é um comportamento estranho. E aí, tipo, ela falou, mano, vou ligar pra mãe dele e nós vamos levar ele no terapeuta amanhã. Só que aí, tipo, o Drake ficou, não, tá tudo bem e tal, tá tudo bem. Ele tinha medo, sabe? De perder as coisas que ele construiu, a carreira que ele construiu, porque o Brian Peck era um cara muito influente. Então, tipo, tudo se resume a medo, tá ligado? Só que teve um dia que, depois de tanta coisa assim, ele surta, liga pra mãe dele e conta tudo que ele passou. Quando isso aconteceu, obviamente, lotou de policial a casa do moleque e eles começaram uma investigação. E o Drake fala que a investigação foi bem brutal, sabe? Porque ele teve que contar detalhes sórdidos pra desconhecidos, no caso os investigadores, assim. Então, tipo, porra, foda, sabe? E ele fala que a pior parte disso tudo foi que ele que teve que conseguir uma confissão do Brian Peck. E pra conseguir uma confissão, o Drake ligou pro Brian, começou a trocar ideia com ele, e aí o Brian foi e confessou tudo no telefone, tá ligado? Eles estavam lá gravando tudo, eles conseguiram uma confissão completa do Brian. Então, o Brian Peck finalmente foi preso em 2003, em agosto. Algumas semanas depois do Brian Peck ser preso, eles começaram a gravar o Drake e Josh. Ou seja, o Drake nem teve sequer tempo de processar todos os traumas que ele sofreu na mão desse monstro. Mas pelo menos ali no set de filmagem do Drake e Josh, ele poderia rir um pouco, sabe? Esquecer um pouco de tudo isso. E assim, esse problema do Drake não conseguir processar isso tudo que aconteceu, porque ele já tinha que gravar, tinha que fazer coisas, se refletir no futuro dele, que a gente vai abordar um pouquinho mais pra frente. E vale lembrar que o Drake, ele chega a citar que a única pessoa que ficou do lado dele naquela época foi o Dan. Sim, o Dan Schneider que a gente tava falando até agora. De acordo com o Drake, a única pessoa que ficou lá do lado dele foi o próprio Dan Schneider. Chegamos no último episódio, episódio 4. Você imagina que depois de tudo isso, imaginamos que o Brian Peck iria ficar um bom tempo preso, ele provavelmente nunca mais ia trabalhar com crianças, e que o Drake, como era a vítima, teria todo o apoio, certo? Pois é, sinto muito em informar pra vocês, mas no dia da sentença do Brian Peck, o Drake ele chegou no tribunal. Quando ele chegou lá, ele viu a plateia cheia do lado do Brian Peck, ou seja, tipo, tinha uma plateia cheia de pessoas pra apoiar o Brian Peck, que era o agressor. E do lado do Drake, que era a vítima, tinha a mãe e o irmão dele apenas. Isso mostra pra gente que não importa quem esteja do nosso lado, a família é o único que a gente pode contar. Nem sempre é de sangue, tem pessoas que não são de sangue, você pode considerar como família, mas aí a gente vê que às vezes a vida nos surpreende, às vezes a vida mostra que as pessoas podem apoiar o cara errado só porque sim. E o Drake disse que ali na plateia apoiando o Brian Peck tinha vários rostos muito conhecidos. Estamos falando de pessoas que estavam apoiando o agressor e não a vítima. E na hora de fazer a declaração final, o Drake, em vez de falar diretamente pro Brian Peck, ele olhou pra plateia que estava apoiando o Brian Peck e disse o seguinte: como vocês ousam? Vocês sempre terão a memória de sentar nesse tribunal e defender essa pessoa. Já eu sempre terei na memória essa pessoa, no caso o Brian, me violando e cometendo atos e crimes indescritíveis. Mesmo depois desses crimes horríveis que o Brian Peck fez, que esse monstro fez, Brian foi condenado a 16 meses de prisão. 16 meses. 1 ano e 4 meses. São mais de 11 acusações e o cara foi condenado por 1 ano e 4 meses. Pra você que paga pau aí pra justiça dos Estados Unidos, que pensa que lá, pô, os bagulho funciona e tal, pelo visto, nem sempre foi assim, não é mesmo? É bizarro demais, né? É bizarro, tipo, é indescritível pensar que tudo isso aconteceu, tá ligado? Tipo, é assustador, mano, assustador. E pasmem, Brian Peck, a porra do agressor, recebeu várias cartas de apoio de diversas pessoas, atores, produtores, diretores da indústria ali, mandando cartinha de apoio pra ele quando ele tava na prisão. Muitas dessas cartas dessas pessoas de Hollywood, inclusive, culpabilizam a vítima, no caso o Drake. Tem coisas dizendo como, por exemplo, que ele cometeu esse crime por pressão, como se ele fosse pressionado a cometer esse crime, ou que o próprio Drake de alguma forma tenha tentado ele a isso. Tipo, é bizarro, mano. Porque mesmo depois de tudo isso, Brian Peck ainda voltou a trabalhar na Disney com crianças, mesmo depois de todas essas acusações. Acho que acabou ainda. Em 2005 teve outro caso de dentro da Nickelodeon, onde tudo aconteceu em um estacionamento, onde uma pessoa chamada Enzo Channel, que inclusive tinha um histórico de agressão
E mesmo assim ele trabalhava com crianças dentro da Nickelodeon. Ele cometeu um crime com uma dessas crianças dentro lá das instalações da Nick, até onde eu entendi. Jason Michael Randy, Brian Peck, Enzo Shannon, todos predadores que passaram dentro da Nickelodeon. E a pergunta que fica, quem é a porra do culpado? É a própria Nickelodeon? São essas pessoas que fizeram tudo isso? Pra mim são todos eles. É culpa da Nickelodeon ser tão negligente ao ponto de deixar pessoas como essa se aproximarem de crianças? É culpa da própria justiça que liberou a porra do Brian Peck 1 ano e 4 meses depois dele ter feito coisas tão horríveis? É culpa de pessoas da indústria de Hollywood que passam pano pra esse tipo de arrombado e ainda tem a paixão de falar que queriam trabalhar com pessoas como Brian Peck de novo. Todos vermes, todos farinha do mesmo saco na minha perspectiva. Vamos voltar a falar sobre o Day? Depois desses eventos aí que rolou, que a gente acabou de citar, toda essa história envolvendo esses casos e tal, a Nickelodeon, ela só cresceu, mano. Ela só cresceu. Foram vários sucessos. A iCarly veio depois dessa época e nesse momento o documentário ele vai abordar o quão poderoso era o Dan Schneider. Por exemplo, se ele fosse lá e brincasse com você com alguma coisa, fizesse uma pegadinha, tipo, te dar um susto, não existia você não gostar da brincadeira. Você tinha que gostar, você tinha que ter senso de humor, por mais que você tivesse achado aquela pegadinha paia. Você tinha que aceitar as piadas dele. E aqui no documentário, eles voltam a trazer a questão de que, naquela época, ele sexualizava muito as atrizes. Eles mostram várias cenas. Tem uma cena que uma mina ela tem um controle pra aumentar os peitos, por exemplo. Tem uma cena onde eles estão... A Vitória ali, a mina que fez o Brilhante Vitória, tá balançando um peso de uma forma extremamente sexualizada. O documentário também traz, nesse momento, outras pessoas que trabalhavam na época lá, junto com o Dan, e eles vão relatar o quão estranho era esse tipo de sexualização que acontecia dentro da Nickelodeon, o quão bizarro era isso dentro de um programa infantil, sabe? E eles ressaltam que eles não poderiam falar nada sobre isso, porque, por exemplo, se você denuncia um cara desse, ele pode fazer uma ligação, porque ele é um cara que tem contatos, e fuder a sua carreira. Se nunca mais arrumar emprego no meio. Lembra que eu citei Kids' Choice Awards? E um desses Kids' Choice Awards e tal, se não me engano foi o de 2014 ou de 2015, ali foi uma celebração onde geral tava mamando o ovo ali do Dan Schneider e tal, pelas criações dele, pá. Porém, naquele ano em específico, não apareceu alguém. A Janet McCurry, a famosa Sam, do iCarly, a Sam, do Sam Cat. Então, por que caralhos uma das maiores atrizes e estrelas daquela época não estava no maior evento da Nickelodeon do ano? 8 anos depois, Janet publica um livro, onde ela conta suas memórias de como era ser uma estrela infantil. No livro ela fala sobre um criador de programas de televisão não identificado, que obviamente é a porra do Dan Schneider, onde ela basicamente descreve esse criador como a porra de um abuso e que sabia como fazer as pessoas se sentirem inúteis. Ela descreve basicamente o Dan Schneider como um cara paia das ideias, assim, um cara ultra controlador e tal. E a relação deles aparentemente piorou muito na série dela e da Ariana, que é a Sam Cat. E aí fica a questão, mesmo a gente sabendo que às vezes o Dan Schneider não tratava as pessoas de uma forma humana, como derrotar alguém tão poderoso? Simples, uma hora as pessoas vão perceber e vão se juntar pra derrubar esse cara. Ou uma hora ele vai fazer uma merda tão grande que não tem como a Nickelodeon passar pano pra ele só porque ele é uma mina de dinheiro. Em 2017, Dan Schneider foi proibido de trabalhar com seus próprios atores e atrizes. Mas nessa época, 2017, as coisas eram diferentes. Lembra que eu falei lá no começo do Me Too? Ele começou ganhando força, muita força. E agora, a toxicidade e comportamentos abusivos no meio do trabalho, no meio do entretenimento, não eram mais aceitos simplesmente só jogando debaixo do tapete. Não, as pessoas agora iam se juntar para se revoltar contra esse tipo de coisa. Me Too ajudou a mostrar para as pessoas o que deveria ser apropriado e o que não deveria ser apropriado no meio de trabalho do entretenimento. Os rumores sobre Dan Schneider não paravam de crescer. E foi aí que a Nickelodeon abriu uma investigação, uma outra investigação sobre o Dan Schneider, porque teve mais de uma nessa história toda, e as consequências finalmente chegaram. Dan Schneider estava fora. Exatamente, demorou anos. Diversas pessoas foram afetadas, mas Dan Schneider finalmente estava fora. Ao longo dos anos, todas essas pessoas foram afetadas pela Nickelodeon e seus bastidores podres. Todas essas pessoas ficaram com cicatrizes e traumas que são irreversíveis. E é isso, meus amigos, o que acontece quando você dá poder para qualquer um. Quando você não supervisiona da forma certa pessoas que você tem que proteger. É isso que acontece quando você negligencia um caso sério e prefere ignorar uma pessoa abusiva
de tomar uma atitude só porque essa pessoa te dá dinheiro, te dá uma renda. Muitas pessoas foram afetadas por esses bastidores. Inclusive, uma delas a gente tem que voltar a falar, Amanda Bynes. Atualmente, a ex-atriz Amanda Bynes tem 37 anos. Recentemente, ela tentou uma oportunidade de emprego como manicure na Califórnia, porém ela foi recusada. Uma estrela que já ganhou muito dinheiro não conseguiu emprego como manicure esses dias. A Amanda Bynes, durante a vida dela, ela teve vários problemas com a questão psicológica dela. Ela chegou a ser presa, inclusive, umas 4 vezes. A primeira vez foi em 2012, depois de bater em um carro de um policial. Em 2013, ela aparentou estar alcoolizada e foi acusada pela polícia de Nova York de posse ilegal de maconha. Alguns meses depois, ela voltou a ser detida por tentar invadir uma residência e ser flagrada queimando roupas na calçada de uma garagem na Califórnia. Depois desses vários episódios, ela foi avaliada e internada em uma clínica psiquiátrica após receber o diagnóstico de esquizofrenia. Depois disso, pela 4ª vez, ela voltou para a prisão porque ela foi pega dirigindo sob o efeito de droga. Tem uma parte que é muito controversa que envolve algumas acusações que ela fez em uma suposta conta fake, que eu vou usar o vídeo do Fefoverso como referência, porque eu acho que ele explicou muito bem. Eu também quero facilitar meu trabalho, então eu vou usar o vídeo dele pra vocês verem aí. Inclusive, muito bacana, muito legal o vídeo dele. Eu me inspirei pra poder fazer esse daqui, porque é a primeira vez que eu faço um vídeo nesse formato. Talvez eu não tenha sido tão bom nesse tipo de vídeo, mas um dia nós chega lá, não é mesmo? Então se liga aí nessa parte aí. Só pra você saber, existiu uma possível conta fake da Amanda no Twitter chamada Ashley Banks. Isso aconteceu bem na época que os pais da Amanda estavam controlando as redes sociais dela, o dinheiro dela. Foi bem quando ela entrou na tutela também, enfim. E aí, surgiu essa conta no Twitter que dizia ser a Amanda Bynes de verdade. Postava foto do passaporte dela, de documento, postava algumas selfies nunca antes postadas, dizendo que era a Amanda Bynes de verdade. E nessa conta, a Amanda fez algumas revelações bombásticas. Em um tweet, ela dizia assim: imagina ter que fazer um aborto aos 13 anos porque você engravidou do seu chefe. Quem era o chefe dela com 13 anos? Ela também acusou o John Travolta de ser sexual porque eles contracenaram em Hairspray. Ela acusa o pai dela de abuso. Só que tudo isso acontece sob uma ótica muito confusa, porque foi um período muito complicado pra Amanda, e ela postava essas coisas, e depois ela apagava tudo e postava: gente, mentira, não quis dizer nada do que eu acabei de dizer, eu falei tudo isso porque eu tenho um microchip implantado no cérebro. Foi um período em que ela tava numa batalha muito complicada com a saúde mental dela. Não tô dizendo que isso tira crédito do que ela disse ali, mas só pra você saber que existe essa controvérsia. E é óbvio que enquanto esse perfil fake falava todas essas coisas, a conta oficial da Amanda Bynes negava que era ela ali. Hollywood prejudicou muito a mente da Amanda Bynes. Não só dela, mas da pessoa que contracenava com ela direto também, o Drake Bell. Hollywood, Nickelodeon. Essas duas presenças fuderam a mente desses dois, mano. O Drake já se envolveu em várias polêmicas. Ele teve que buscar refúgio pra dor dele em álcool, por exemplo, e outras coisas, né? Teve uma época que o Drake ficou desaparecido, mano. O que aconteceu com esses dois e o que aconteceu com outros atores e outras atrizes é irreversível, mano. Foram traumas e mais traumas que não tem volta. Eles vão ter que carregar um fardo gigante nas costas. O Dan Schneider, ele se pronunciou depois que saiu o documentário, né? Depois que o Quiet on Set viralizou. E ele basicamente se desculpa. Ele abre os portões da Coitadolândia, diz que deve desculpa a uma galera, que sentiu vontade de ligar para algumas pessoas e falar: pô, mano, vamos resolver isso aí, me perdoa e tal. Então, e tipo assim, pedir desculpa agora é muito fácil. Pensasse em pedir desculpa há anos atrás. Pensasse em pedir desculpa para todas as pessoas que você afetou, para todas as pessoas que você pode ter causado um certo trauma, né, meu mano Dan Schneider. Agora é muito fácil, agora é mole pedir desculpa, agora é facinho. Bom, galera, obrigado por assistirem até aqui. Eu sei que é um vídeo grande, mas deu muito trabalho. Curte, se inscreve, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Entre para o Apoia-se ou vire membro do canal, que você vai ter direito a entrar no Discord, onde eu estou. Vira e mexe, eu apareço por lá. Obrigado, galera, e até a próxima.